Notícia boa em dose dupla no São Paulo. O Tricolor faz anúncio oficial de renovação de contrato, tem reforço aí também que vão voltar para o jogo contra o Bahia e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu querido? Vamos aí para mais um vídeo. O negócio é o seguinte, ó. Hoje foi de reapresentação aí do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. São Paulo jogou terça, né, contra o Tadieres, venceu, ganhou folga o elenco aí na quarta, no caso, e hoje, quinta-feira, o São Paulo se reapresentou e agora é mudar a chave, virar a chave, que agora o foco é Campeonato Brasileiro, né? A gente tem aqui, antes da parada pro Super Mundial, 2 jogos do Brasileiro. Bahia agora sábado e depois o Vasco. Né? Aí fecha aí os jogos e vai ter a parada pro Super Mundial. Aí lá para julho, quando voltar os jogos, também tem uma sequência grande de Campeonato Brasileiro, só depois que vem Copa do Brasil, só depois que vem Libertadores, né, as oitavas. Então, por um bom tempo agora, o foco é só o Campeonato Brasileiro. E precisa melhorar a campanha, tá? Não vai ter Copa pra cá, Copa pra lá, não. Vamos por um bom tempo aí agora, o foco é só Campeonato Brasileiro. Tá, vamos lá, olha só, o negócio é o seguinte. O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira no CT da Barra Funda e deu início à preparação para enfrentar o Bahia neste sábado na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. O lateral direito Cédric Soares participou de parte do treino com o elenco. O lateral português ainda lida com dores na panturrilha direita e por isso fez apenas um aquecimento com o restante do elenco. Tá? Então, ele fez aí algum aquecimento, participou de parte ali do treino, tem mais um treino amanhã na sexta-feira, então vamos ver, né, se ele treinar amanhã com o elenco, pode ser que ele vá para o jogo contra o Bahia. Então é uma possibilidade de reforço que a gente tem para esse jogo aí de sábado, tá? Os jogadores que atuaram por mais tempo no confronto de terça-feira contra o Tadieres, na última terça-feira, realizaram um trabalho regenerativo interno, com um circuito de recuperação e exercícios na bicicleta, de mobilidade e de força, além de um trote no gramado. É aquele treino mais leve ali, né, para quem teve uma minutagem maior, para quem se desgastou mais no último jogo aí. Os demais jogadores começaram o dia com aquecimentos com fundamentos técnicos, comandado pela preparação física. Na sequência, o Zubeldia realizou um trabalho de posse de bola com os jogadores em um campo reduzido, com complementos físicos compostos por exercícios de aceleração. Foram aí as atividades que o Zubeldia comandou aí, né, com o elenco do São Paulo nesta terça-feira, belezinha? Nessa quinta-feira, nessa quinta-feira aí, tá bom? No outra notícia boa que a gente tem, já tem o Cédric Soares, né, que participou de parte do treino de hoje e pode ser que volte no sábado, tá? Temos uma notícia aqui, boa também, acho que é a principal, em relação ao Luca. Olha só, boa notícia no São Paulo, a volta de Luca. O garoto participou de toda a atividade do treino nesta quinta-feira. Antes de torcer o tornozelo, haviam dito que ele estava muito solto e confiante. Parece que ele está na Barra Funda há anos. Ele vai ser relacionado para o jogo contra o Bahia, tá? Foi bastidor aí que o Felipe Luiz do GE trouxe, tá? Então, ele treinou hoje, participou de todo o treino, tá? Então, tem mais um treino amanhã e ele vai reforçar o São Paulo aí no sábado contra o Bahia, ele que ficou fora dos últimos 3 jogos do São Paulo, então reforça o tricolor nesse jogo aí. Aí aqui, né, que até emendou uma coisa na outra, o Felipe Luiz trouxe um bastidor dele, né, que ele recebeu de dentro do São Paulo, né, que ele estava muito solto, muito confiante, né, parecia que ele estava já no CT ali junto com o time de cima já há muito tempo, né, cara, ele já meteu o gol na estreia dele contra o Libertad, depois entrou contra o Grêmio, já se machucou, ficou de fora de alguns jogos, mas vai voltar aí pro jogo contra o Bahia. Ótima notícia, né, a gente já tá com vários desfalques aí no elenco, e dos desfalques, muitos jogadores de ataque, né, cara? Do meio pra frente. Tu tem o Oscar machucado, o Lucas tá machucado, o Ferreirinho tá machucado, o Caleri tá machucado. Então a gente tem aí, tá com muito jogador ofensivo, né? Muito jogador do meio pra frente machucado. Então quando você vê o Lucas voltando, é uma baita de uma notícia. Por mais que ele não comece como titular, acho até que ele vai começar no banco, mas acho até que ele vai jogar, entrar no segundo tempo ali. Então é uma notícia boa que a gente tem aí nesta quinta-feira, belezinha, rapaziada? Bom, negócio é o seguinte, ó, vamos mudar de assunto aí, vamos mudar de pauta, e temos aqui também uma notícia boa, né? Notícia boa aí, que é o seguinte, ó, segundo o Globoesporte.com, o São Paulo encerrou uma pendência importante com o elenco.
Antes de enfrentar o Mirassol no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo se reuniu com os jogadores, a diretoria do São Paulo se reuniu com os jogadores no CT para informar que os valores referentes à premiação pela classificação à Conmebol Libertadores deste ano seriam pagos e foram, tá? Então o São Paulo tinha uma pendência aí que era pagar a premiação dos jogadores por classificar, né, para a Libertadores desse ano. Né? O São Paulo passado ficou em sexto, se classificou para a Libertadores desse ano que a gente está disputando e tem uma premiação para os jogadores. Ah, Gabriel, premiação para ficar em sexto lugar? Tem, tá? E não é só no São Paulo, tá? Nos outros times também tem isso aí, entendeu? Qualquer objetivo mínimo alcançado, os caras ganham premiação. Tu pode achar isso certo ou errado, mas todo time faz isso. Então, é normal no mundo do futebol, não é só no São Paulo que acontece isso, não. E, né, essa premiação pela classificação para a Libertadores só foi pago no jogo contra o Mirassol, antes do jogo contra o Mirassol, entendeu? Inclusive, né, o São Paulo pagou essa pendência aí para os jogadores antes do jogo contra o Mirassol e os caras entraram em campo daquele jeito, né? Tu imagina se não tivesse pago antes do jogo contra o Mirassol, o que o São Paulo ia fazer em campo, né? Porque, olha, vou te contar, o jogo contra o Mirassol, não só a atuação, mas a postura, né, dos jogadores do São Paulo foi um negócio assim constrangedor o que a gente viu aí no último sábado. Um ponto importante que o Gé traz que eu acho curioso. A questão não era vista internamente como um atraso, porque não havia sido prometido uma data para o pagamento, tá? Assim, eu não sei, concordo muito aqui não, porque saiu informação, acho que um mês atrás, 2 meses atrás, que o São Paulo tinha atrasado, né, esse valor aí dos jogadores em relação à premiação da Libertadores, né? Enfim, mas de qualquer forma era algo que os jogadores tinham que receber e tinham que pagar o mais rápido possível. Não dá pra ficar em pendência com o jogador toda hora. O São Paulo a diretoria que já tem um costume, tá? Desde quando assumiu a diretoria do São Paulo, essa diretoria, essa gestão, desde sempre, desde que eles chegaram no São Paulo, eles atrasam os direitos de imagem. Desde sempre. Tá? Isso sempre aconteceu nessa gestão. Então já tem a questão do direito de imagem. Já vai ficar trazendo premiação também, então é algo complicado isso aí, né, cara? É algo complicado aí essa situação aí no São Paulo, mas foi pago aí e é menos um problema, né? Menos um problema que o São Paulo tem aí, tá bom? Aí o Gé, só para completar aqui, ó, a questão não era vista internamente como um atraso porque não havia sido prometido a data de pagamento, mas a direção e os jogadores admitiam que era preciso encerrar a pendência o quanto antes, já que a fase de grupos do torneio terminaria na última terça-feira com vitória do Talheres, que foi quando o São Paulo fechou a primeira fase. Então é isso, cara. Né? Pô, os caras tinham a premiação para classificar para a Libertadores, já acabou a primeira fase, né? Aí da competição, então já realmente tinha que ter pago já isso aí o quanto antes. Então a premiação pela Libertadores desse ano, o São Paulo quitou aí com o elenco. Menos mal, né, rapaziada? Menos mal aí, tá bom? Aí o Gé lembra até uma situação que aconteceu, tá? Que a gente até comentou com isso aqui, mas é sempre bom lembrar. Ó. Para quitar as pendências com os jogadores, o São Paulo havia pedido no mês passado uma antecipação de 7 milhões e 700 mil reais que tinha que receber da Conmebol pelo jogo realizado contra o Talleres em Córdoba. Tá? Então o São Paulo aí, né, tinha que receber uma grana por ter jogado contra o Talleres fora de casa contra o Talleres, né, que foi, se não me engano, foi a primeira rodada, e também tinha mais uma premiação por ter ganho do Talleres, né, que cada jogo ali que você ganha, você recebe uma premiação. Você pode tinha esses valores a receber, você pode pedir aí para a Conmebol de forma antecipada, e a Conmebol acatou o pedido aí do São Paulo, né? Mas isso aqui que o Gé traz, né, que o São Paulo antecipou esse valor da Conmebol, se não me engano, foi para pagar o direito de imagem estava atrasado, tá? Não foi nem essa premiação da Libertadores agora não, acho que são coisas diferentes aí, mas o GE só apontou isso aí, porque é algo que aconteceu recentemente, já que o São Paulo está com muita dificuldade financeira que a gente já conhece de muito tempo, não é algo exclusivamente desse ano ou de agora, né? Tanto que a gente comentou nos últimos dias, o São Paulo aí já está com déficit já nos primeiros meses do ano, né? Um negócio assim bizarro que acontece aí dentro do São Paulo, né? Enfim, vamos falar aí sobre renovação de contrato do São Paulo. O São Paulo aí, agora há pouco à tarde, do nada, anunciou 3 renovações de contrato aí de 3 crias de Cotia aí nessa tarde. Olha aí, o São Paulo anunciou na tarde desta quinta-feira a renovação de contrato de 3 promessas das categorias de base.
os laterais direitos Igor Felisberto e o Mike, além do atacante Paulinho, tiveram seus vínculos com o clube prorrogados. Quem vai ter o contrato mais longo do trio é o Igor Felisberto, que tem apenas 18 anos de idade, é o mais novo deles. O lateral direito é visto como o principal nome das categorias de base do São Paulo, né? O principal nome da posição aí que é lateral direito. Ele assinou até o dia 31 de março de 2029. Tá? O Igor Felisberto é um jogador muito talentoso, né? Que já também foi para a seleção brasileira. Inclusive, esse ano, o São Paulo foi campeão da Copinha. Se eu não me engano, ele estava disponível para o primeiro jogo só da Copinha. Aí depois já teve que ir para a seleção, que ia disputar um campeonato lá. Não sei qual era o campeonato que ele ia disputar pela seleção. E se machucou e teve que voltar, né? Aí não serviu nem a seleção e nem jogar a Copinha pelo São Paulo, né? Só tava no primeiro jogo aí, né? Primeiro e segundo jogo só que ele tava e depois já desfalcou o São Paulo. Então, renovação dele até 2029. Já o Mike, que tem 20 anos de idade, foi relacionado para o jogo contra o Tadieres na última terça-feira. Ele assinou com o São Paulo até o dia 31 de maio de 2028. Tá? O Mike tem 20 anos aí, né? E o Igor Felisberto tem 18. Apesar do Mike ter feito uma grande copinha, se destacado, a torcida gosta bastante dele, dentro do São Paulo, o Igor Felisberto é visto como o maior talento aí da lateral direita, tá? Não é nem o Mike aí não, para os caras entenderem ali que o Igor Felisberto é um jogador mais talentoso, que tem uma projeção maior pro futuro mesmo do que o Mike. Óbvio que isso é uma projeção só, né? Pode ser com o Igor Felisberto acontece que não vira um grande jogador, o Mike pode virar um baita de um lateral, o ídolo do São Paulo, a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Mas dentro do São Paulo, pensando em projeção, o Igor Felisberto tá acima do Mike, tá? Então é sempre bom pontuar isso aí. E o Paulinho, tá, que foi aí pro banco contra o Tadieres também na terça-feira, né? Ele tava no banco de reservas. Ele renovou com o São Paulo até o dia 31 de dezembro de 2027. Então, ótimas notícias aí. São Paulo renovando os contratos dos jogadores para, né? O G acabou que não botou aqui o contrato antigo deles, né? Se tinha alguém perto de acabar. Acho até que não, né? Mas o São Paulo renovou aí o contrato deles recentemente, né? Pra gente não ter nenhum tipo de problema aí. Então, ótima notícia aí que a gente teve no São Paulo nesta quinta-feira, belezinha, rapaziada? E o negócio é o seguinte, ó. A gente tá aí comentando bastante sobre essa situação do Bobadilla, né? E hoje, aí, pela manhã, a Federação Paraguaia de Futebol soltou uma nota aí defendendo, né, podemos dizer assim, o Bobadilla. Olha aí, a Federação Paraguaia de Futebol emitiu uma nota oficial em defesa de Bobadilla. A entidade manifestou apoio ao jogador, afirmando que irá recorrer à Conmebol e à FIFA para garantir a sua defesa e integridade. Diante das acusações e da repercussão do caso, a Federação Paraguaia considera importante proteger seus atletas em situações que envolvem disputas internacionais e possíveis sanções esportivas, né? Seus atletas, entre aspas, na seleção do Paraguai, entre aspas, aí, tá? Então tá aí a Federação Paraguaia soltando a nota defendendo o Bobadilla e tá disposta a ajudar, né, a recorrer à FIFA, à Conmebol. Então, além do São Paulo tá ajudando, evidentemente, o Bobadilla no caso, né, apesar do que ele fez foi errado, né, mas o São Paulo tá ajudando ele aí para resolver essa situação. A Federação Paraguaia também tá disposta aí a ajudar o Bobadilla em sua defesa, né? Aí tá aqui, ó. A Federação Paraguaia se colocou publicamente ao lado do atleta, reforçando que buscará instâncias superiores do futebol, né? Que a Conmebol e a FIFA, que são as duas maiores aí, para garantir que Bobadilla tem amplo direito de defesa. A Federação Venezuelana de Futebol, por sua vez, também anunciou que pretende acionar a FIFA e a Conmebol contra o Bobadilla, exigindo providências diante da ofensa relatada. Tá? Então tem aí a Federação Paraguaia soltando nota aí, né, cara, dizendo que vai ajudar, né, que tá em defesa do Bobadilla, e tem a seleção da Venezuela também soltando nota, anunciando que vai aí para a Conmebol e para a FIFA, mas contra o Bobadilla, né, querendo providências, punições aí pro jogador, depois do caso que teve do Bobadilla com o Navarro na última terça-feira, né, que foi o jogo do São Paulo contra o Tadieres, né? Enfim, acho que isso aqui vai dar muito pano pra manga ainda, esse negócio vai se estender por um bom tempo e tá marcado pra ele dar o depoimento dele na delegacia amanhã na sexta-feira, né? A gente já comentou sobre isso aqui de manhã, então é algo aí que eu acho que vai se arrastar por um bom tempo, tá? Não acho que esse negócio vai acabar por agora não, né? Porque tem que dar depoimento, a gente sabe que essas coisas também
demoram para acabar, né? Então acho que a gente vai ter aí essa história do Bobadilha e do Navarro se estendendo por um bom tempo. Já comentamos que o São Paulo não vai punir o Bobadilha nem com multa, nem com afastamento, nem nada do tipo, mas ele pode pegar um gancho, pode pegar aí uma punição grande da Conmebol. Comentamos aqui já sobre isso de manhã, né, no primeiro vídeo, quem assistiu sabe, informação qual trouxe, que ele pode pegar até 4 meses aí, na verdade ele pode pegar mais, ele pode pegar no mínimo 4 meses aí, né, dependendo do que acontecer. Teve um caso recente do jogador do Aliança Lima, né, que foi Aliança Lima e Boca Juniors esse ano, né, que o jogador pegou 4 meses aí de suspensão. Então é o que aconteceu recentemente e que pode acontecer com o Badilha. A gente tem que ficar ligado aí nessa situação, né? Próximo adversário do São Paulo, o Bahia, perdeu 5 dos últimos 7 jogos em que disputou. O Bahia venceu apenas o Paysandu e o Vitória. Eles também foram eliminados da Libertadores, né? Eles perderam o jogo ontem pro Inter, né, cara? Os caras saíram na frente, 1-0, tava se classificando com a vitória, depois uma virada pro Inter e acabou sendo eliminado aí. Então, os últimos 7 jogos que o Bahia jogou, perdeu 5, tá? E vem de eliminação aí da Libertadores. É nosso próximo adversário, sábado, fora de casa, na Fonte Nova, vamos enfrentar aí o Bahia do mito Rogério Ceni, né, cara? Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. O São Paulo que adora perder para time que tá em crise, que tá mal, né? Esperamos que dessa vez não aconteça isso. Até porque o São Paulo nunca perdeu pro Rogério Ceni, né? A gente ganhou quase todos os jogos, né? E tem 2 empates só aí nessa conta. Então o São Paulo tem um ótimo número contra o Rogério Ceni e temos que aproveitar essa péssima fase que o Bahia tá e buscar uma vitória. É jogo difícil, mas vamos tentar aí, belezinha? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.